Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao BI na Veia Podcast. Aqui quem fala é o Leonardo e quem vigia os vigias. Boa! Meu nome é Ítalo, estou muito honrado de ser convidado para o canal e, na verdade, eu vim contar mentira em troca de uma caneca. Muito bom, muito bom. Olá, eu sou o Anderson e eu sempre confundo LGPD com LGBT. Cara, muita gente faz isso, cara. Cara, se eu te falar que muita gente faz isso, ainda escreve errado. Imagino. Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o projeto de lei, né, o LGPD. E a gente vai falar com o Ítalo, um especialista aí da área. Ele vai elucidar pra gente os pontos aí que estão em volta ao LGPD. É isso aí, a gente vai abordar também onde ela se encontra com o BI, que é muito importante para a gente também. Todos os profissionais de dados vão ser atingidos pela LGPD. E bora lá. Ô Ítalo, antes da gente começar a falar mesmo da lei, da LGPD, fala um pouco de você, cara. Fala quem é você, de onde você veio, o que você faz. Olha, essa eu não esperava. Tem que falar de mim, cara, é muito difícil. Né? Eu fico todo tímido. Bem, eu entrei um pouco cedo nesse mundo de informática, né, na área gráfica, e logo em seguida fui migrando, passando por áreas de suporte, dei aula, muito tempo de aula, até que eu me encontrei no desenvolvimento e fui seguindo carreira. Passei por infraestrutura, banco de dados e projetos que foi onde eu acabei me dedicando mais e até me especializando. Só que em 2018, a gente teve uma mudança aí referente à sensibilidade dos dados pessoais, inclusive entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, e onde eu comecei a traçar um norte de estudo, mas por curiosidade, na época até então não entendia o impacto que isso ia ter. E eu trabalhei na área de saúde por muitos anos, né, na área de sistemas em saúde, e recentemente, há poucos meses, eu fiz uma migração na carreira e fui para a área de educação. Mas eu sou mineiro, né, gosto de rock and roll, curto muito anime, me divirto muito com a minha filha, né, e gosto de ganhar canecas, eu coleciono canecas. E não é uma brincadeira isso aqui, é verdade. Por isso que eu fiquei mó felizão com a lembrança. Estudei tecnologia, depois fui fazer logística como aprendizado, pensando em focar em processos e entender bastante como funciona uma cadeia de produção, que eu acho que tem tudo a ver com negócio, que é uma das coisas que eu prego muito nas nossas conversas. Gosto bastante de projetos, né, que foi onde eu fui me direcionando. E a parte de legislação em si é uma coisa que vem muito de família, meu avô advogado, vários tios advogados, sempre na área jurídica, e eu cheguei a trabalhar, inclusive, com a minha tia quando era mais novo, e a gente acaba pegando gosto pelas coisas, gosta de ler, né, cara? Ler é um negócio fenomenal. Ler então, é maravilhoso. Só que não. Então, a gente vai tocando isso daí, e se divertindo como dá. Tentando simplificar bastante essa coisa que é tão maçante para quem não tem um hábito, e transformar isso em informação de qualidade para quem busca mesmo conteúdo. O Ítalo é esse cara, velho. Legal. Você falou aí que você tem bastante advogado na família, né? Uma pergunta. Eles têm doutorado? É uma eterna discussão isso daí, né, cara? É o hábito do passado, né? Mesma coisa para médico, né? O doutor, mais num grau de importância do que necessariamente no grau acadêmico, né? Então era uma forma de se mostrar o respeito pela profissão e acabou virando hábito, cara. Mas não tem doutorado. Legal, Ítalo. O que é a lei? Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela basicamente veio para proteger aquilo que nós temos de mais importante, que são as nossas informações pessoais, tá? O que acontece? Com esse boom que houve, principalmente na internet, entendeu-se que havia necessidade de proteger essas informações. Então, o Brasil, ele criou, né, a lei, em 2018 ela foi
assinada pelo presidente na época, Michel Temer, e ela tinha validade para começar 2 anos após a sua publicação. Essa lei ela veio fazer um complemento para o Marco Civil da internet. Tá? O Marco Civil ele já protegia e dava algumas garantias às pessoas por problemas com abuso, invasão de privacidade, e eles vieram para poder regular isso de uma forma mais rigorosa, vou chamar assim. Tá? O que a lei é exatamente? Nada mais é do que a publicação de uma garantia que eu, como cidadão, vou ter para proteger meus dados pessoais. E o que é o meu dado pessoal? É o meu RG? É o meu CPF? É minha foto? É um vídeo meu? O que é? Tudo pode ser abrangido na lei de acordo com o que ela vem pregando, tá bom? Então, basicamente, ela veio para poder se adequar a uma situação que globalmente já está acontecendo. Vários países no mundo já têm leis de proteção e privacidade de dados bem rígidas. A mais famosa é a GDPR, que é a Lei de Proteção Europeia, que todos os países da União Europeia entraram no vigor exatamente em 2018, quando aqui foi publicado, e ela veio para poder proteger os cidadãos. Então, assim, o Brasil, em comum, não é bem comum acordo, mas assim, com uma visão muito importante, estratégica de negócio, entendeu que essa lei era importante para proteger o cidadão e também para poder fazer negociações entre países. Porque a União Europeia, ela identifica que em determinadas situações eu não consigo fazer negociação de nível de confiança alto por aquele país não proteger os dados pessoais das pessoas. Tá? Isso envolve até contrato. Então, o Brasil está seguindo uma tendência mundial muito importante e que vai garantir às pessoas o direito de fazer o que quiser com a própria informação. É legal porque influencia diretamente até na economia do país, né? Sim, ela é mais complexa do que parece. Sim. Respondido, seu Anderson? Sim, ficou super explicado. Mas por que essa lei foi criada? Tem algum motivo a mais, algo que a gente não está vendo ali? Tem. Eu posso exemplificar, eu acho que vai ficar mais fácil de você entender o motivo dela ser, por favor, ser importante. Você imagina que aconteceu recentemente, inclusive, o vazamento do Nubank com dados de conta corrente lá, com as informações desses clientes. Tá? Se fosse tempos atrás, num cenário de alguns anos, o Nubank vazou informação lá dos clientes e os clientes iam se incomodar, se ia ter que entrar com processo, ia fazer algum tipo de movimentação jurídica, podendo alegar ali que teve seus direitos violados, por exemplo. Sim. É natural, né? Meus dados estão ali, minha informação, conta corrente, enfim, várias coisas que podem ter sido vazadas. Entretanto, a lei ela foi criada justamente para atender essa demanda de pessoas e garantindo que coisas como vazamento de informação pessoal, por exemplo, se ocorrer, tem algum tipo de penalidade, tem algum tipo de garantia de fiscalização para que haja melhores procedimentos e que isso possa garantir uma melhor segurança para quem está usando de um determinado produto ou serviço. Tá? Então, ela é muito importante justamente pelo fato das necessidades das pessoas em proteger suas informações, e ela foi criada para te garantir isso. Você, como cidadão, não quero que a minha informação seja publicada, ou essa informação não seja trabalhada. E a gente vai entrar mais em detalhes nesse item quando eu chegar lá na questão do BI. E se eu quiser que o Estado não use os meus dados, as minhas informações? E aí? Para quem que eu recorro? Aí você vai ter que saber como e o porquê. A lei ela vem para poder falar o que não pode ser feito ou o que pode ser feito e como pode ser feito. Entretanto, ela nunca se sobressai a leis já existentes. Vou te dar um exemplo. Eu não quero que meus dados de imposto de renda, por exemplo, sejam publicados lá para a Receita. Não quero. Sim. Eu posso? Não pode. Porque é uma lei já existente que regulamenta uma área de fiscalização, porque a Receita ela fiscaliza ali o contribuinte, e
ela não pode sobressair essa lei. Um outro exemplo, eu quero que você vá e apague meu prontuário médico da rede pública. Você pode? Não pode. Eu não vou me lembrar exatamente quantos anos, se são 20 ou 25 anos, mas por lei tem que ficar o prontuário lá guardadinho para poder ser consultado. Tá? Então, existem certas situações que você não pode falar não usa, não quero. Existem outras que você vai poder falar não quero, não uso. Mas o legal da lei é que ela te permite algumas coisas interessantes para como você trabalhar e captar essas informações. Tá? Por exemplo, eu quero fazer uma propaganda, ou uma pesquisa, melhor dizendo, eu quero fazer uma pesquisa de um determinado grupo de pessoas para saber ali a preferência de uso de marca de roupa, por exemplo. Uma coisa bem, bem simples. A lei, ela fala que você pode fazer, normal. Você vai pegar o dado da pessoa, o nome, o telefone, etc. e tal, e vai fazer ali uma moldagem daqueles dados, compilar e fazer algum tipo de publicação, ou até mesmo fazer captação do cliente através dessa pesquisa. Você pode? Pode. Só que a lei, ela criou para nós um mecanismo que é o seguinte, você pode fazer, mas você tem que informar para a pessoa a finalidade disso. Por que você quer fazer? Por quanto tempo vai durar essa tua pesquisa? E se eu não quiser, a partir do momento que eu falar assim, beleza, eu fiz a pesquisa, mas eu não quero que meus dados apareçam nessa pesquisa. Como que faz? Então a lei te criou um mecanismo para você, como cidadão, saber o que vão fazer com as suas informações. Então, a partir do momento que eu autorizo, né, que eu dou o meu consentimento, que é como a lei determina, né, o consentimento autorizando que o BI na veia pode usar os meus dados para poder fazer propaganda, marketing, mandar informação, ou fazer qualquer outro tipo de trabalho, ela também dá o direito para mim de saber como vocês vão fazer, qual é o período que vai ser feito e o que vocês vão fazer depois que acabar essa campanha. E aí, por lei, o que você faz? Você é obrigado a eliminar esses dados ou não, de acordo com aquilo que está no consentimento escrito. Beleza, eu consenti, já entendi a finalidade, quanto tempo, porém no consentimento também autorizei vocês ficarem com o meu dado ali, informação, o tempo que você quiser. A lei, ela dá mecanismos para a gente informar a pessoa, e é isso que é importante ressaltar, que a gente informe ela o que você vai fazer com a informação dela. Só que ela tem a contrapartida. Mas eu não quero mais. O que eu faço como cidadão para o BI na veia não usar a minha informação? Eu vou lá e faço a revogação desse consentimento. Eu vou lá e desautorizo vocês a usarem. E aí vocês são obrigados a eliminar essa informação, apagar ela, e não pode mais usar o meu dado para as suas campanhas. Tá? Então, pensando na finalidade da lei e pensando naquilo que ela vai propor para mim como cidadão, ela vem para poder cuidar dos meus dados pessoais sem ultrapassar as leis já existentes. É até importante você ter dito isso, que fica bem claro que a chegada da LGPD, ela não anula qualquer lei já existente anteriormente, né? Não, de forma alguma. Ela realmente vem para dar mais garantia, mais segurança referente aos dados pessoais, mas ela não sobressai a nenhuma lei. Então, quando a lei foi pensada, e aqui no Brasil ela está muito claro isso, ela vai ter uma estrutura, né, de regras para serem seguidas e como você trabalhar e se comportar perante essas regras. E ela vai ter uma autarquia ali que vai coordenar isso, como se fosse uma Anatel, uma ANS, uma ANAC, que vai cuidar disso, tá? Que é a autoridade nacional. Tá? A autoridade nacional é quem vai regulamentar as empresas, seja públicas ou privadas, a respeitarem a lei, assim como aconteceu com outros segmentos dentro da área que o governo cuida. Tá? Então, assim, é importante saber que não é simplesmente uma lei que vai estar solta, né, ali, mas é uma lei que vai estar sendo regulamentada pela autoridade nacional.
Então, Ítalo, como que ela afeta a vida do cidadão? Ela vai afetar a vida do cidadão a partir do momento que o cidadão tem consciência que ele tem direito ao respeito às suas informações. Começa por aí. O que acontece? Vou dar um exemplo bem prático aqui. Você tem uma lojinha que fica captando informação ali das pessoas e tudo mais. E você quer fazer uma mala direta, né, para esses clientes, só que você vê que o volume é muito pequeno e, poxa, o que eu faço para atingir mais pessoas? Antigamente, isso que eu vou falar não é mentira, você chegava no camelô e comprava assim, massa de informações de clientes, e vinha um CD com uma base de dados gigantesca, numa planilha Excel, com o nome de um monte de gente que nunca passou pela tua loja, que você nunca viu na vida, e usava aquelas informações com telefone, endereço, nome completo, nome do pai, CPF, RG, e se comercializava informações. Mas tinha resultado isso? Então, esses caras pegavam essas informações e criavam a mala direta e tentavam atingir o maior público possível. Porque antigamente a propaganda que nós fazíamos, antes mesmo de se intensificar as questões de internet, era através de informação dessa forma. Sim. Tá? Pegava os dados. Depois começaram a comercializar isso entre empresas. Então, uma empresa de um determinado grupo que coletava a tua informação, porque você foi lá, fez compra, etc., ela transferia esses dados para um outro segmento do grupo ali, às vezes uma hold que cuidava ali dentro da empresa, e aqueles caras começavam a te ligar, a te mandar SMS, a te mandar e-mail, para poder fazer divulgação, te fazer promoções. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes você recebeu ligação, por exemplo, de uma empresa que você nunca se cadastrou no site, te oferecendo algum tipo de produto? Sim, já recebo todo dia. E agora eles automatizaram, tem um robozinho que te liga, né? Tem uma URA lá, né? Tem. Uma unidade de resposta audível. Sabia que é o Isso. significado da URA? Então assim, esse comércio agride muito a questão do dado pessoal. Agride e lesa muito as pessoas. E a gente não sabia que isso acontecia. Realmente nós não sabíamos. E isso acontece. E eu nem estou entrando no mérito de hacking, de invasão. Estou falando de pessoas que comercializavam essas informações. Simplesmente uma empresa comprava da outra. E acontecia isso. Inclusive, hoje, existem empresas cuja única finalidade é vender dados. Existem empresas especialistas nisso. Há anos atrás, antes mesmo da LGPD, eu trabalhava com birôs de informações de pessoas. A gente recebia uma base com CPFs, tá? Só que a gente tinha um CPF cru, mais nada. A gente separava essa base de CPF e mandava para o birô. O birô retornava para a gente com o nome da pessoa, nome da mãe, nome do pai, nome de irmão, endereço de vizinho. Caraca. Carro, se a pessoa tinha, modelo do carro, placa do carro. Exatamente. Só com o CPF você consegue fazer uma pesquisa muito profunda da vida de uma pessoa. Sim. Hoje o seu CPF ele é vinculado a tudo, a parte bancária, a parte de saúde, a parte educacional. Então, você tem uma afinidade de informações ali que você, usando de forma estratégica, você pode fazer o bem para a tua empresa e até fazer o mal para uma pessoa. Então, vai muito de como trabalhar essas informações. Quando você me perguntou por que a lei foi criada, é exatamente para isso, para garantir que você saiba o que estão fazendo com os seus dados, o que vão fazer com os seus dados e o que vai acontecer com eles depois de ser usado. É muito importante frisar isso, tá? Que as pessoas elas podem cuidar de um bem muito precioso hoje, que é a informação. E hoje nada mais precioso do que seus dados. Hoje a gente não está vendendo mais equipamento, a gente não está vendendo Bitcoin, não está vendendo mais nada. Hoje o negócio é informação. E quanto mais informação, e sabendo trabalhar com ela principalmente, o céu é o limite para qualquer negócio. Legal, Ítalo. Então, eu não posso mais captar dados pela internet ou de qualquer outra forma? Pode. Não só pode, como deve para sustentar o negócio. A questão é o como. Aí que está a grande diferença.
Antes, se você fizesse isso de uma forma irresponsável, agora você vai ter que fazer isso pensando. Tá? E eu acho muito importante a todos os ouvintes que trabalham pensar exatamente de duas formas. Como cidadão, daquele que tem direito a cuidar dos dados, e como empresa, aquela que vai trabalhar com os dados. Tá? Sim. Dentro da lei, ela fala que você pode, sim. Essa questão que foi citada sobre o consentimento é uma das garantias para a empresa de que ela pode, sim, catar o dado, trabalhar com aquele dado, catar ele e manipular ele, desde que esteja explícito para a pessoa. Então, vocês vão fazer um trabalho de captação de dados, lembre-se muito bem, eu preciso do consentimento da pessoa. Ah, mas e os dados públicos? Opa, diferente. São dados públicos. E esses dados que já estão publicados, muitos datasets do próprio governo para vocês trabalharem, vocês podem usar normalmente. Tá? Existe uma diferença do dado da pessoa e daqueles dados próprios para se trabalhar. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender dentro da lei sobre a captação de dados. A gente tem os dados pessoais, né? Que é o nome da pessoa, o endereço, o RG, né? o CPF, são dados que eu, de imediato, eu identifico essa pessoa, né? E os dados sensíveis, que são aqueles dados, aquelas informações que eu posso chegar a uma pessoa com algumas perguntinhas fáceis para responder. Temos a questão dos dados sensíveis, tá? Que são dados que, juntando ele de forma coletiva, vai me ajudar a identificar uma pessoa. Então, assim, vou fazer um exemplo, tá? Uma pessoa da cidade X, né, que mora no bairro tal, na rua tal. Opa, tô chegando perto para identificar alguém? Não, tem não. Aí eu vou dar uma característica. Pessoa barbuda, gosta de moto, tem 3 cachorros, entendeu? E tem um canal na internet. Facilita a vida? Facilita bastante. Então, aqui eu não dei muito, mas eu poderia usar outros dados sensíveis, como religião, por exemplo, tá? Preferência musical, formações que vão ser cruzadas. Aí, olha os analistas de BI que estão ouvindo isso, hein? Informações que vão ser cruzadas e que vão entregar um resultado que identifique alguém. Então, com dados sensíveis, eu consigo identificar uma determinada pessoa, ou um grupo coletivo de pessoas, né? Então, a lei ela fala que não só o dado pessoal, mas o dado sensível ele tem que ser tratado. E quando a gente fala em tratamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, eu vou falar até como desenvolvedor, nós nunca damos a devida atenção com essa informação. A gente está falando de tecnologia um pouquinho, tá? De captação de dados, e você pode e deve captar esses dados, tem que trabalhar com esses dados, tem finalidade de negócio para a empresa com os dados, é natural, cara. Mas, novamente, sempre tem um motivo muito bem claro, tá? Explícito. E quando eu falo explícito, eu tive um professor de qualidade na pós, quando eu fiz auditoria uns anos atrás, que falava uma coisa muito interessante. Explicitar é pegar, marcar, pintar, desenhar, circular, filmar, colocar luminoso e áudio. Porque a pessoa tem que ser chamada a atenção para várias coisas. E para fazer essa captação de dados, para quem faz site, é uma dica interessante para quem faz site. Toda vez que você entra no site, tem um termo de aceite. Se vocês observarem lá, vou fazer uma conta na Google. Eu tenho lá um documento enorme que a maioria das pessoas não lê aquilo ali, né? Enfim, é grande, tem. E o brasileiro não gosta de ler. E se vocês observarem, o checkbox ali, ele fica desflegado. Sim. Por quê? Porque você é obrigado a concordar. Então, ou seja, naquele momento eu estou consentindo com aquele monte de coisa que está escrito para mim,
e estou confirmando que eu quero. Então, uma das sacadas legais para quem desenvolve também é justamente o quê? Deixar a opção de escolha para o usuário, ou para o cliente, ou para a pessoa que vai usufruir daquele serviço. Uhum. Porque você está garantindo que ele confirmou. Se eu deixar aquilo flegado, por exemplo, rodando automático, o cara, mas aquilo ele já estava. E, Sim. tipo, ele não leu, ele não sabe. A partir do momento que eu mando ele fazer algo, exatamente nesse momento ele está tendo, ele está me dando o consentimento. E ali eu posso trabalhar da forma que é. Se ele leu, se ele não leu, ele aceitou de uma forma muito clara. Eu fui lá e consenti. E aí é onde você vai fazer a captação de dados, tá? Essa é a parte bacana. Você vai fazer, sempre vai fazer, você vai continuar com o seu negócio, vai continuar trabalhando, você vai ter que tomar mais cuidado e vai ter que zelar por aquela informação que você está captando. Fica bem claro isso. O dado não é seu, a informação não é sua, a informação é da pessoa. Ela cedeu por você por algum motivo, por troca de serviço, por uma pesquisa, ganhou uma promoção, sei lá, por qualquer motivo. Mas a responsabilidade de cuidar é sua. E aí a gente vai entrar numa vertente da lei que é muito importante, que eu, como a pessoa que cuido dessas informações, preciso me precaver e criar meios de segurança para que eu não sofra uma invasão, por exemplo, tá? Ou que essa informação não escape de alguma outra forma que não seja de meio digital. Esse é o maior desafio, porque aquilo que a gente faz tecnologicamente falando, a gente cria mecanismos que dificultam, né, um hackeamento, por exemplo. É 100%? Lógico que não, nós todos sabemos. Mas quanto mais camadas de segurança eu coloco até o meu ambiente, mais de acordo à lei eu estou indo, estou andando, estou protegendo, estou me cuidando. Entretanto, eu tenho aquele funcionário que anota o dado do João da Silva com o telefone dele, CPF, porque vai ligar para ele de casa na sua agenda pessoal ali, no seu caderninho. E ele sentou no ponto de ônibus e deixou do lado e entrou no ônibus e esqueceu. O que aconteceu com esse dado pessoal do João da Silva? Perdeu. Alguém pegou. É Sim. uma exposição? É uma exposição. E a lei fala que você tem que cuidar dos dados pessoais. Não fala que eu tenho que cuidar dos dados pessoais somente com tecnologia. Eu sei que o foco nosso hoje aqui é falar bastante na questão tecnológica, mas as pessoas precisam abrir muito a mente, ter a consciência de que não é só tecnologia que a informação vaza. Sabe aquele comprovante bancário teu que chega de correspondência e você joga no lixo ele sem rasgar, sem fazer nada? Sim. Alguém pode pegar aquele dado, pode fazer alguma coisa. É natural. O teu olerite de papel que você perdeu, tá lá informações tuas, não só a questão de salário. Tá lá o número do PIS, né? NIS agora tem outro nome, mas tá lá a informação. Então é importante ter essa consciência que o meio digital, isso é na minha percepção, é difícil de cuidar, mas há mecanismos que ajudem a impulsionar isso. Já o meio físico é complicado. A gente está falando de tudo. A gente pode inserir aí até um currículo, né? Se uma empresa aceitou o seu currículo, mas não te aceitou como candidato, ou se aceitou, o que eles vão fazer com aqueles papéis, com aquele monte de currículo? Aquilo... Isso é uma coisa que eu já entrei em algumas discussões interessantes com isso, e é muito bom esse ponto aí sobre recursos humanos, tá, Leonardo? Como eu falei, quando eu estou numa plataforma digital, ok, eu vou lá, pego, falo a finalidade, ó, vai ser seu currículo, vai ficar no meu banco de dados para eventuais vagas, etc e tal. E confirma. Existem algumas coisas que dá para fazer sistemicamente. Pedir para a pessoa renovar a cada um ano, ir lá, entrar no banco de talentos lá e atualizar os dados e criar um novo consentimento de uso por mais 12 meses. Estou dando um exemplo, tá? Isso pode ficar perpétuo, a pessoa pode tirar no momento que ela achar melhor. Mas e o físico? Porque a gente está falando de uma coisa delicada, procurar emprego. Até quando eu tenho que fazer isso? Então, o que poderia ser feito? Pegar o consentimento de um candidato que foi fazer uma entrevista e no processo seletivo para ele não deu certo,
E assim, pode assinar que você fez aqui, a gente vai deixar isso aqui no seu banco de dados, ou simplesmente descartar. E aí fazer o descarte correto, né? Que é você eliminar a informação. E hoje, eliminar papel é picotar papel, gente. Pôr fogo, ou fazer qualquer outra coisa que elimine aquele dado. Tá? Eu falo pôr fogo, mas é contra o meio ambiente, tá, gente? Vamos picotar o papel e reciclar, que é melhor, tá? Mas é bem nessa questão. Então, assim, existem mecanismos, tá, Leonardo, de cuidar disso também. Mas aí tem que verificar. Eu sei que tem empresas que, para todo o processo seletivo, elas criam, eu não sei se o termo correto é um prontuário do candidato, tá? Mas eles criam lá uma pastinha e deixam lá o currículo do cara, o dia que ele fez entrevista, os testes psicológicos, mas o cara não passou e aquilo está guardado para uma eventual pesquisa. Então, os profissionais de recursos humanos acabam usando isso, né, futuramente. Mas quando eles verificam que aquele candidato não tem nada a ver, será que ele tem necessidade de guardar isso? Aí entra algumas coisas. Então, assim, tem que ver qual que é a política da empresa, tem que ver se existe alguma lei ou algum tipo de norma que garanta que eu tenho que guardar aquilo. E aí entra naquela questão. Se tiver, a lei não sobressai. Tá? É complexo, né? Eu estou vendo aí que vocês estão reflexivos na situação, mas é muito complexo. É bem delicada essa situação, pensando em demanda legal, viu? Sim. E tem um outro detalhe também quando a gente fala da parte do ser humano, da informação, né? Aquela conversinha que você tem no restaurante ou numa praça pública sobre algum dado de alguma pessoa sensível de um cliente da sua empresa, também conta como vazamento, né? Demais, cara. As espionagens podem acontecer de várias formas, né? Sim. Acontece isso. Porque quando a gente fala de informação, cara, dado vai gerar informação e isso pode se tornar uma guerra muito complicada na questão de negócios, né? Mas o que eu vejo que é muito importante é a gente saber mesmo se postar como profissional. Eu vou falar de um cliente, eu vou falar de uma situação onde eu estou para poder falar, né? Vamos imaginar que eu trabalho com uma empresa de crédito e o cliente X que contratou está devendo e não está pagando. É muito complicado eu citar nomes, citar situações e falar, o fulano de tal, aquele que mora em tal lugar ali, sabe, bacanão ali, fez o empréstimo e não vem, não paga. Isso é uma exposição muito grave de informação e a lei ela veio para te garantir isso. Porque se eu falar da pessoa X e alguém identificar e contar para ela e for testemunha, lascou. E aí a gente pode entrar numa situação complicada, porque a lei ela vem para dar garantias, direitos e deveres. E aí, nessa questão, é muito importante saber que existe penalidade e elas precisam ser muito bem fiscalizadas para ser aplicada da forma correta. Tá? Eu tenho o caso de uma solicitação de um cliente que a gente recusou, obviamente, por conta de informações sensíveis. Eu fazia CRM para uma rede de farmácias da cidade, tá? E essa rede acho que hoje deve ter mais de 200 unidades. E o diretor da empresa, ele queria, acredito eu, na maior boa das intenções, que quando um cliente chegasse lá na loja, na farmácia, e desse o CPF, aparecesse a lista das últimas coisas que ele comprou na farmácia. Seja para ele consultar quando foi a última vez que ele comprou um remédio, enfim. Qual que era o problema que a gente identificou na hora? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de ser humano. Chega o cônjuge da pessoa lá e fala: meu marido ou minha esposa veio aqui e comprou, passa o CPF, vê que ela comprou aqui por último. Aí identifica que comprou alguma coisa indevidamente, Ilícita. sei lá, Ilícita não, porque farmácia vende bastante coisa, mas lícita, né? indevida. Indevidamente, vamos falar assim, comprou uma coisa indevidamente, sei lá, o cônjuge, seja mulher ou marido, comprou lá preservativos, sabe? Comprou algo assim, imagina. Ou uma outra situação. O cara comprou algum remédio que alguém queira fazer alguma chacota, o funcionário vai lá, tira uma fotinha da tela e entra no WhatsApp, isso. Isso é seríssimo, cara. Isso é seríssimo. Porque, assim,
E acontece, se você começar a ver grupos de WhatsApp de áreas de negócio, tem grupos bacanas aqui no Brasil acontecendo sobre a lei, existem cada exemplo, cara, que você fica assim, não acredito que fizeram isso, e faz. Eu vou complementar isso que você fez aí, está certíssimo, cara. Eu vou dar um exemplo do que eu vi em algumas operadoras de plano de saúde já, tá? A maioria agora está indo para o digital, está indo com aquela questão do aplicativo e tudo mais. E quando eu sou titular do plano de saúde, por exemplo, eu vejo quem está ali abaixo de mim, né? Os dependentes, esposa, filhos e etc. O que eles fizeram? Eu posso ver o que as pessoas que estão no meu contrato estão fazendo no plano de saúde? Antigamente eu poderia, hoje não. Eles tiveram uma sacada muito legal. Eu, como titular, eu posso ver o que meus filhos menores de idade fizeram. Ponto. A cônjuge não. A cônjuge, quando acessar o aplicativo, vai ver o que os nossos filhos fizeram. Eu não. Não é nem por questão assim, dessa ir pelo lado, digamos assim, delicado da situação. Sei lá, a pessoa foi fazer um exame de HIV ali, por quê? Às vezes o cara teve contato com HIV ali, manipulação ali, trabalha ali com sangue, enfim. Mas é uma situação que constrange muito e muito desagradável, pensando assim de uma forma bem simples mesmo na questão do cônjuge. Então, eles tiveram uma sacada muito legal nessa questão de proteger os dados. A gente fala filho menor de idade, mas o adolescente, ele também tem as suas garantias. E ele também tem direito à privacidade a partir de um momento que ele já se sente desconfortável para algumas coisas, né? Brincadeiras assim, às vezes a gente brinca, filha é filho, não é. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela vai ao banheiro, ela fecha a porta e fala, papai, não fica aqui. Ela já quer a privacidade dela. Então imagina um adulto, né? E eu não estou falando de dado, pessoal, estou falando de hábito. Então, pensando em dado, Léo, e aí é muito sério isso, eu não posso pegar essas informações para simplesmente criar uma campanha ou tentar entender um comportamento do cliente que exponha ele. Você tem que fazer outro tipo de situação, que é onde você vai fazer uma análise crítica do teu negócio com esses dados e fazer assim, na faixa de tantos anos, a tendência desses clientes é consumir isso. Na faixa de tantos é isso. Do sexo feminino na faixa tal, o maior hábito é consumir isso. E aí vai entrar com a inteligência de negócio e vocês vão demonstrar isso através dos painéis, enfim, da melhor forma que o cliente desejar. Mas expor aquilo não. Tá? Você pode ter a lista lá e tudo mais, de repente a TV, para uma outra questão. Né? O cliente vai pegar e falar, eu quero que você veja, eu quero que você veja o que eu comprei no mês passado, porque ele esqueceu o nome do medicamento, por exemplo. Ele quer ver. Eu sou dono do dado, estou pedindo para você verificar porque eu não lembro. Aí é uma coisa diferente. Mas vocês demonstrarem assim, o senhor teve aqui mês passado e comprou lá um preservativo. Opa, complica. Então, realmente, o que vocês fizeram foi perfeito. Perfeito. Não tem outra colocação, tá? Quando a gente fala sobre tudo isso, não tem como a gente não falar sobre a tecnologia, né? E como ficará a área de tecnologia com a implementação da lei? Você pode dizer pra gente? Excelente pergunta, cara. E vai ficar rígida, difícil, e os profissionais vão ter que se especializar muito em segurança. Uma coisa que eu tenho visto como tendência de mercado nas empresas que estão fazendo a implantação da lei, estão seguindo ela à risca, são 2 tipos de profissionais que estão trabalhando para poder puxar essa lei. O profissional de tecnologia e o profissional da área jurídica. Quem é responsável pelo quê? Quem faz o quê? Os papéis acabam se misturando, porque o profissional da área jurídica ele vai ter que entrar para ter o conhecimento de tecnologia e a tecnologia da área jurídica. Cara, vai casar. Só que acontece, quando a gente pergunta assim, como fica a implantação da lei na nossa área que é tecnologia, primeiro, vai ter que ter uma mudança cultural nos profissionais de tecnologia, vai ter que ter uma mudança cultural na empresa, para respeitar essa mudança que o pessoal de tecnologia vai ter.
e vai ter que ter um apoio da área jurídica, tá? Se a gente for pensar em segurança somente, eu posso ter lá um monte de camada até chegar na informação do servidor. Eu posso criptografar as informações que tem lá para ter uma segurança. Eu posso anonimizar os dados. Ó, um termo novo aí, ó, da lei. Que talvez as pessoas não saibam. Anonimizar os dados é simplesmente eu mudar o contexto daquela informação, daquele dado, de uma forma que eu não consiga reverter. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma ficha de psicologia dentro de um sistema lá, e eu fiz um laudo psicológico do Anderson. E no laudo tá lá falando o que eu analisei. Por algum motivo, o Anderson chega para mim e fala: cara, tem como você anonimizar os dados ali? Eu sei que você usa os dados para outra coisa, mas eu não quero que o meu prontuário ali, daquilo que foi feito, fique escrito mais. Então eu vou pegar aquela informação, eu vou distorcer ela de uma forma que eu não consigo identificar o que foi escrito ali. Então eu anonimizei aquela informação que estava ali. Mesma coisa vale para nome, endereço. Eu pego uma informação e simplesmente tiro ela de um contexto que eu não consigo identificar mais o que está ali. Então, existem formas aí, técnicas de garantir essa segurança do dado. Assim como existe a camada física, né, de servidores, onde o pessoal vai fazer toda essa questão de segurança. Mas a tecnologia, no momento da implantação, e uma coisa que tem que realmente entender, que eu vou ter que cuidar da infraestrutura e daquilo que está consumindo a infraestrutura. Eu preciso garantir as melhores práticas de segurança. Hoje o pessoal está usando muito a ISO como exemplo, tá? Então que fique claro, a parte de segurança de informação da ISO é utilizada, as melhores práticas de serviço são utilizadas, governança de TI também é utilizado, são todos os mecanismos que eu posso utilizar para poder trazer as melhores práticas para dentro de uma empresa e adequar a lei. Tá? Referente à questão de dados pessoais, para o pessoal de tecnologia, é a mesma coisa. Um exemplo que eu sempre falo, eu tenho uma base de produção. Desenvolvedor tem que ter acesso a uma base de produção de uma empresa? Não, senhor, desenvolvedor não. Não. Pergunta é, por que ele tem que ter acesso? É a primeira pergunta. Eu devo ter? O porquê que eu tenho que ter? Não tenho. Produção não tenho. Ah, mas eles têm ambiente de desenvolvimento, eles têm um ambiente de dev, tem um ambiente de QA, tem um ambiente para homologação com o cliente. E o que faz? Aí entra naquela questão. Os dados que estão lá, ele pode ver? Se alguém falar que pode, eu vou perguntar o porquê. E aí a gente entra numa maneira de se questionar. Eles não podem ver os dados. A lei é bem clara quanto à proteção. E se porventura ele vê os dados, qual a finalidade dele enxergar aqueles dados? A regra é clara. A regra é clara. Então, assim, o que é recomendado? Pega uma base ali que os caras usam para desenvolver, anonimiza os dados. Simplesmente tira de contexto a identificação que pode ter com as pessoas. E aí você vai ter um grande salto nessa questão da segurança. A anonimização está escrito na lei, gente. Tá? A pegada que eu vou estar falando com vocês aqui, e eu acho muito importante ressaltar, é a lei está lá para quem quiser ler, para quem quiser interpretar, para quem quiser ver. Está lá, está escrita. As terminologias estão lá. As empresas são responsáveis por cuidar dos dados dos clientes. Ela é a grande responsável por qualquer coisa que tem ali. Existe hoje a figura de uma pessoa dentro dessa empresa que responde por ela referente ao tratamento dessas informações. O encarregado de dados, também conhecido como DPO, né, que é o que veio o termo europeu lá. Data Professional Officer, acho que é isso. Enfim. E esse encarregado de dados, ele vai ser responsável por vir a público expor quando a empresa tiver uma falha de segurança, seja por qual motivo for, seja ela tecnológica ou não, e expor os dados, expor os clientes à informação. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo prático aqui. BI na veia. Porra, você vai ficar pegando o BI na veia como exemplo ruim, cara? Não. Pera aí, não vou pegar não. Olha que interessante. Não vou pegar não.
O BI na Veia está fazendo um trabalho muito sério com os seus ouvintes, tá? E o que acontece? Por algum motivo, tá? Vocês começaram a estruturar a empresa para poder se adequar à lei de uma forma perfeita. Então, vocês fizeram um trabalho de passar as informações de como os dados dos seus ouvintes vão, pegaram consentimentos desses ouvintes, estruturaram um departamento de tecnologia para essa segurança, pegaram todas as informações que precisavam para poder montar a tua carteira aí de ouvintes, guardaram isso da melhor forma no servidor possível, se adequaram completamente à lei. Só que, porventura, vocês não criaram o papel do encarregado de dados, tá? Que vai ser uma pessoa física ali, ou pode ser um escritório, alguém que responda pela empresa por qualquer tipo de incidente. Pode ser vocês dois, tá? E o que ocorre com essa situação? Vocês estão no meio da estruturação, no meio da implantação. Então, vocês estão pegando e delegando partes da lei para garantir que vocês vão atender essa lei. Então, quando você fala assim, como ficará a área de tecnologia com essa implantação da lei, ela vai ficar exatamente assim. Ela vai sentar, vai entender exatamente onde ela não se adequa à lei, quais os pontos que ela tem deficiência, e vai começar a analisar. Eu preciso de melhores servidores, eu preciso de pessoas especializadas em segurança, eu preciso melhorar meu procedimento interno, processos, eu preciso saber como é que eu vou guardar essas informações, então você está estruturando. E eu preciso de um encarregado de dados, que é a pessoa que, se porventura acontecer algum tipo de incidente, vai vir a público e vai falar assim, aconteceu tal coisa, foi exposto isso, foi feito isso para contornar, e já fizemos os devidos ajustes, ou estamos fazendo em tanto tempo os devidos ajustes. Isso está na lei, que você tem as obrigações, e a lei ela fala de uma palavra que eu não gosto, mas ela está lá escrita, boa fé. Se você mostrar que você fez tudo certinho, cara, você tá atendendo os requisitos da lei. Olha que interessante. Falei que não era uma coisa ruim, rapaz? Muito obrigado. Viu? Teve plot twist aí. Teve um plot twist. Oi? O Ítalo me deu um dibre. Dibre. Porque assim, cara, dá a sensação, mas quando a gente fala de estruturação mesmo, a gente tem que expor passo a passo, cara. Tá, mas isso não vai tornar muita empresa inviável? Isso vai quebrar muita empresa. Porque não é toda empresa que tem a condição de ter essa superestrutura. Vai. Olha que legal. Eu sou muito sincero. Vai. Porque assim, não é todo mundo que consegue investir, mas você pode montar um plano e aos poucos executando esse plano e melhorando. Ela vai muito daquilo que eu falei de cultura. Você começar a moldar isso dentro dos profissionais. Mas você tem que se adequar à lei. E pode quebrar. Pode ser custoso? Pode. Ou não. Vamos imaginar uma lojinha, Anderson, que vende cosmético. Cosmético é ótimo, cara. Cosmético pega tudo, né? Cosmético você vai lá, faz compra, dá informação, participa de promoção para ganhar kit. Preenche 12 cupons e sai de lá com cartão de crédito. Exatamente, cara. Põe na urna, cara, o que é aquilo, velho? E o que acontece com aqueles cupomzinhos que fica na urna? Eles vão ter que se adequar. Mas olha que interessante. Como que a empresa não quebra? Ela pode se adequar no papel? Pode. Qual o mecanismo, qual o processo que ela vai montar para garantir que aqueles papeizinhos não vão vazar dali? E se realmente, atendendo aquilo que eu falei, e eu bato bastante nessa tecla, qual é a finalidade? Tem tempo? Qual que é a periodicidade que vai acontecer aquilo ali? O que você vai fazer com aquela informação? Vou lá, vou sortear e dar fim. Ou vou pegar e imputar no sistema, ou vou guardar na pastinha do melhor cliente. Cara, é tudo informação, é tudo dado pessoal, tá ali. Então, assim, as empresas vão se adequar, mas elas podem ter problemas em se adequar? Podem. Não vou mentir, cara. A gente sabe como a tecnologia é cara. E montar um esquema de segurança também é muito caro. Mas a gente não pode esquecer dos processos.
E eu ainda acredito que aquilo que não é controlado por TI é o que vai dar mais dor de cabeça para nós, cara. Eu ainda tenho essa sensação porque, Leonardo, ser humano, você sabe como é que é? O ser humano é a maior falha de qualquer sistema. É a maior falha de qualquer sistema. Perfeito. O pessoal que quer trabalhar com dados, que quer trabalhar com BI, vai se assustar. Vai se assustar? Vai se assustar. Não, mas agora eu vou falar de BI, cara, então vai ser legal. Porque parece ser uma coisa caótica, cara. Uma parada que vai foder todo mundo, tá ligado? Não parece, cara? Vai. Mas, cara, mas a lei, ela realmente ela tem o intuito de ser caótica. Eu lembro exatamente quando eu li ela a primeira vez, eu lembro que eu li pro um gerente que eu trabalhei, cara. Falei pra ele, isso aí vai ferrar com a nossa vida? Ele falou, vai. Nossa, mas esse negócio aqui parece o caos, cara. É pior do que você tá pensando. E realmente. Mas a gente tem um problema muito sério com a lei e que assim, a gente está naquele jogo de decisão, né? Se a lei ela entra ou se ela não entra. E a gente tem um decreto que, se eu não me engano, vai ser votado. Eu acho que é amanhã ou depois de amanhã, se não me engano, para poder postergar a lei para março de 2021. Se esse decreto não for aprovado, a lei começou a valer dia 14 agora. Já passou. É uma coisa legal o Congresso nosso. Então a gente está com um problema sério com isso e realmente, para quem tem que tomar decisão, mapear processo da empresa, ver aonde tem as entradas dos seus dados, como trabalhar, como é que são as saídas dos dados, fica bem complicado. Eu vou falar um pouquinho melhor disso na hora do BI, mas a gente fica, assim, bem sem saber o que vai rolar da vida, cara. Essa que é a pegada. É que assim, cara, pensando logicamente, o que vai acontecer? Cara, empresas pequenas vão quebrar, as empresas que são grandes, elas vão continuar sendo grandes porque elas têm bala na agulha para bancar esse processo todo. É o que vai acontecer, é o que vai acontecer. Essa sensação que dá, né, cara? É exatamente isso. Mas se você for pensar, é uma oportunidade de mudança mesmo de cultura, cara. Eu falo isso porque realmente é. A maioria das empresas pequenas tem um RP contratado ou mandou fazer, enfim, alguma coisa nesse sentido. As coisas mais simples. Então, o que acontece? Esses caras, a partir do momento que eles têm o domínio da lei, e aí é muito importante as pessoas terem esse domínio da lei, eles vão achar alternativas para poder tratar isso. Tá? Uma solução básica é jogar teu sistema para nuvem, cara. Começa por aí. Porque, cara, você está transferindo para aquele teu prestador de serviço a responsabilidade de segurança da informação, cara. Esse é o primeiro ponto. É verdade. Não é tão complicado assim. Cara, eu não tenho bala na agulha para manter aí um servidor, um data center, né, colocar isso dentro de algum lugar, mas eu posso mandar para nuvem, cara. E vou adequar da mesma forma.